Bom dia! Que a paz do Senhor reine em seu coração e domine seus pensamentos. Eu sou a Cris e nós estamos meditando a respeito de mudanças e transformações. Hoje vamos meditar em Êxodo 14, versículo 13, que diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O título da nossa devocional de hoje é Estrutura da Confiança em Deus. Todos nós temos um pouquinho de Tomé e desejamos obter prova daquilo que vemos para decidir se vamos confiar ou não. João nos orienta em 1 João, capítulo 4, versículo 1, a examinar tudo aquilo que ouvimos e contrastar com a palavra de Deus para que reconheçamos se há verdade e por isso podemos crer ou se distancia-se da ordem e, portanto, devemos rejeitar. Com base nisso, vemos que a ação de confiar não é algo que devemos levar com ingenuidade. Afinal, Provérbios 14, versículo 15 diz que é ingênuo quem acredita em tudo o que ouve, mas o prudente examina seus próprios passos com cuidado. Todas essas exortações são reflexivas. Remetem à atitude de não confiarmos demais em nossa própria compreensão, porque somos limitados e podemos estar enganados, ou seja, seduzidos pelos nossos sentimentos que podem cegar a nossa razão. Em contrapartida, a palavra do Senhor diz para confiarmos nele de todo o nosso entendimento, com toda a nossa fé. E isso não é problema, desde que percebamos que ele exerce domínio sobre as situações. A dificuldade que geralmente temos está em enxergar que ele está presente. A nossa carne fala alto, infelizmente nos influencia fortemente e nos cega, desviando a nossa atenção do sobrenatural e nos fazendo focar em circunstâncias com potencial para exigir de nós uma tomada de atitude. E é nesse ponto que geralmente nos vemos no deserto e cercados pelos egípcios com a mesma atitude dos israelitas. Diante das adversidades, entre ficar ou correr, existe um hiato de razão que pode nos levar a duvidar. Mas se silenciarmos, poderemos ouvir a voz do Espírito Santo nos lembrando da mesma resposta de seu servo Moisés deu ao povo de Israel na primeira expressão de dúvida deles no deserto, conforme Êxodo 14, versículo 13. Não temais, aquietai-vos e vede o livramento que hoje o Senhor vos fará. Essa fala contém a estrutura da confiança. Revela a ordem de acontecimento na ação de fé, ou seja, primeiro, não devemos temer o mal que qualquer adversidade possa representar para nós, porque devemos lembrar que estamos acompanhados daquele que tem todo o poder para transformar qualquer situação, nos mostrando que a nossa fragilidade se refere apenas diante dele e não diante do que atenta contra nós. O próximo passo é aquietar a nossa mente, o nosso coração e principalmente a nossa boca, para que não demos vazão aos ruídos do cão que facilmente nos distraem e nem tampouco possamos fornecer armas para que o inimigo astuto conheça as nossas fragilidades e as explore em suas tentativas de nos paralisar. E por último, podemos contemplar o agir maravilhoso de Deus ao nos resgatar das ciladas do sujo. Em Êxodo 14, versículo 14, o verso seguinte, Moisés conclui a sua instrução reforçando a parte mais vulnerável da orientação. E vós vos calareis. Ou seja, devemos reter em nossa memória todas as vezes em que testemunhamos o agir de Deus, que nos livrou e abençoou, para que não duvidemos jamais do seu potencial, nem nos esqueçamos de que Ele, Deus Pai, não é homem que pode se arrepender e retroceder em uma decisão, nem tampouco mente ou se contradiz, conforme Números 23, versículo 19. E Ele já perdoou os nossos pecados, sem que tivéssemos merecimento para isso. Já disse que os coloca no mar do esquecimento,
Portanto, se não tivermos de ser merecedores antes para obter o favor de Deus, por que nessa circunstância atual, qualquer que se apresentar, seria diferente? Por que achamos que de repente o Senhor pode se esquecer de nós, ou desistir de nós, ou nos desamparar? Por quê? Ele é Deus e sua essência é perene. Já o sabemos, portanto, não há mais o que duvidar, só nos resta confiar. É simples assim, é racional, é dessa maneira, é assim que decidimos ouvir a estrutura da confiança, para nela sermos fortalecidos e enfrentemos os leões com toda a nossa armadura de fé, de frente, olhando nos olhos, porque sabemos que não é pela nossa estrutura que obteremos vitória, mas completamente pelo misericordioso favor do Pai. Que tal hoje, então, agradecermos juntos por este dia? Obrigado por ficar conosco até aqui. Se essa devocional falou com você, deixe o seu like e se inscreva no canal. Que Deus abençoe sua semana e até o próximo devocional.